Olá, meus amados. Hoje, dia 21 de junho de 2022, terça-feira da 12ª semana do Tempo Comum. Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Texto muito breve, mas muito profundo. Nós vemos aqui Jesus nos dando 3 conselhos. Um conselho de prudência, depois a caridade e um conselho de decisão. Jesus nos dando aqui, através desses breves versículos, vamos dizer, esse direcionamento, essa instrução para que nós possamos seguir e seguir bem o caminho do Senhor. Então, a primeira coisa, nós vemos que o Senhor fala de um discernimento necessário para que nós não, vamos dizer, dispensemos as coisas santas de forma inútil ou de forma até a banalizar aquilo que é santo. Então o Senhor diz o seguinte: não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Então aqui o que o Senhor está querendo dizer? Primeiro ele fala das coisas santas, não dê as coisas santas aos cães. É preciso entender aqui, gente, que quando o Senhor está usando aqui, é claro, é uma linguagem figurada. Ele fala de porcos, ele fala de cães, Mas e de jogar pérolas aos porcos. O que é a pérola? É algo precioso, é algo caro. As coisas santas também, como o próprio nome diz, é uma coisa santa. Então o Senhor está dizendo assim que nós tenhamos essa prudência e não nos esforçarmos, talvez, em evangelizar uma pessoa que não quer. É estranho dizer isso, mas eu não tenho que evangelizar todos? Tenho. Mas se eu percebo que a pessoa não quer, ela tem a liberdade de não querer. Eu não vou ficar insistindo. Eu vou evangelizar quem quer ouvir, eu vou levar a palavra de Deus para quem quer. Por aquela pessoa, o que eu faço? Eu vou orar. Eu vou orar por ela, não vou deixar de orar. Preste bem atenção, são 2 coisas diferentes. Eu vou continuar orando, mas eu não vou ficar insistindo. Sabe como a gente fala aqui no Brasil, malhar o ferro frio? Uma pessoa que ela não está disposta a acolher o evangelho, que ela não quer, mesmo que seja uma pessoa muito amada minha, eu não vou ficar insistindo, até porque muitas vezes essa insistência, sabe o que acontece? Faz com que a pessoa pegue raiva da igreja, a pessoa pegue raiva de Jesus Cristo. Então muitas vezes nós precisamos o quê? Anunciar para quem quer ouvir e deixar orar para que os nossos, ou as pessoas que nós queremos bem, ou as pessoas que nós amamos, nós oremos para que elas se convertam, para que elas encontrem o Senhor, para que elas conheçam o Senhor, mas eu não vou ficar insistindo. Então é importante que a gente tenha essa prudência também, de saber aproveitar, tenhamos discernimento para saber como agir. Como eu disse, para não ficar insistindo numa coisa que não vai ter futuro. Para não entregar as coisas, como diz aqui, as coisas santas, e também não dar as pérolas aos porcos, como eu dizia que é uma coisa preciosa. Então, assim, para que eu não perca um tempo que é muito importante com pessoas que não têm interesse em ouvir a palavra de Deus. Volto a dizer, não devemos deixar de orar por essas pessoas, mas vamos anunciar para quem quer ouvir. Então esse é o primeiro conselho que o Senhor nos dá, de prudência, de discernimento em relação às coisas de Deus. Depois ele continua dizendo:
tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisso consiste a lei e os profetas. A lei e os profetas é o Antigo Testamento, tudo aquilo que o judeu conhecia tão bem. Então Jesus fala, olha, nessa daqui se resume, nessa frase se resume o que está escrito no Antigo Testamento. Ou seja, aqui o Senhor nos fala sobre a caridade. O que eu quero que os outros façam para mim, eu tenho que fazer para os outros. Mas é interessante que é exatamente o oposto. Nós sempre estamos muito preparados a receber, mas nem sempre nós queremos doar nada. Então, se podemos dizer assim, é uma caridade imperfeita, porque eu não estou não estou pronto a doar nada e não quero doar nada. Então o Senhor fala, olha, você quer coisas boas para você, isso é ruim? Não, claro que não. Mas é também que é necessário que eu faça aos outros aquilo que eu quero para mim. Que eu deseje para os outros as coisas boas que eu desejo para mim. Então nós precisamos aprender aqui algo muito importante. Essa vamos dizer, uma chave para a nossa vida. Hoje a gente gosta muito de usar essa expressão. É uma chave para a nossa vida. Então, tudo que eu quero que seja feito para mim, eu preciso fazer para os outros. Então, aqui é o conselho, como eu disse, de caridade que o Senhor nos dava. Por fim, o Senhor nos dá o conselho da decisão pela fé, de assumir a fé, ainda que esta fé nos exija. Como é o caso aqui, nós vamos ver o Senhor fala, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Então é necessário decidir pela fé. E como eu dizia domingo na missa, quem ouviu a homilia da missa, lembra que eu falava isso? Como é exigente ser cristão? O Senhor fala de renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e aí depois seguir o Senhor. Então aqui o Senhor está dizendo a mesma coisa. Olha, para me seguir tem que entrar pela porta estreita. O que é porta estreita, gente? É fazer sacrifícios, é abrir mão de muita coisa para poder fazer a vontade de Deus, para não ir do caminho que muita gente vai, seguir a porta larga, o caminho, né? O caminho espaçoso. Não, o Senhor é o contrário, exigem, são sacrifícios para que nós possamos abrir mão de coisas que na realidade são prejudiciais e que às vezes a gente não percebe. Eu falo que às vezes nós fazemos como aquela criança que pede para o pai e para a mãe uma faca e o pai e a mãe não dão, por quê? A faca ela é ruim? Não, a faca é excelente. O que seria da gente na cozinha sem faca? Nossa, ela é essencial, mas ao mesmo tempo que ela é essencial, ela pode ser uma arma, ela pode machucar uma criança, por exemplo, que não tem muito domínio para mexer com a faca. E às vezes até a gente mesmo que já tem domínio acaba se machucando. Então, muitas vezes, nós achamos que temos coisa boa, como a faca é uma coisa boa, mas que mal utilizada ela pode ferir. Muitas vezes nós também achamos que temos coisas boas, mas que estas coisas, na realidade, num dado momento vão nos ferir, vão nos afastar de Deus, vão nos fazer, às vezes, até perder a vida eterna. Então o Senhor nos alerta, olha, estejam atentos, porque vocês devem entrar pela porta estreita, vocês devem entrar pelo caminho apertado, porque eles levam para a vida eterna. E são poucos os que entram. Por quê? Porque ninguém quer fazer sacrifício. Agora, o caminho largo que leva à perdição, né, a porta larga e o caminho espaçoso que levam para a perdição, muita gente segue. Por quê? Porque não exige nada. É só seguir, vamos no fluxo, está todo mundo indo e vamos junto. Então, nós temos que tomar cuidado, e esse é o último conselho que o Senhor nos dá, que nós decidamos sempre pela fé, pelo caminho que o Senhor nos propõe. E diante da Tua palavra nós pedimos essa graça hoje, Senhor. Que nós tenhamos essa prudência, esse discernimento para não perder, Senhor, muitas vezes o foco, a noção na nossa evangelização. Que nós não malhemos o ferro frio, que nós não insistamos com aqueles que não querem, Senhor, ouvir a Tua palavra. Muito pelo contrário, que nós oremos por essas pessoas, mas que nós vamos
possamos realmente evangelizar aqueles que buscam e desejam a Tua palavra. Senhor, que o nosso coração esteja preparado para realmente assumir as renúncias que o cristianismo exige, mas sabendo que essas renúncias nos levam à vida eterna. E mãe querida, mais uma vez pedimos a tua intercessão de forma especial, roga pela paz mundial e pelo fim desta pandemia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.